Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais uma reflexão da temática família. Nós estamos fazendo o estudo da obra Família, Vida e Paz, de autores diversos. Hoje o nosso tema é Vida, Dádiva Divina. É um texto do Haroldo Dutra Dias. Para iniciar o trabalho, nós convidamos a todos a elevar o pensamento a Deus, conectando-se com a equipe da família, do CEFAC, para que nós possamos, nesse momento de estudo e reflexão, tirarmos o melhor proveito dos ensinamentos que aqui serão trazidos, que nós possamos refletir sobre a nossa conduta enquanto seres imortais, enquanto membros de uma família, enquanto membros da grande família universal. Que tenhamos uma noite produtiva, que assim seja. O Haroldo começa o seu texto com um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Aqui nesse texto nós já podemos remetermos que à medida do que vamos evoluindo, nós vamos dando valores a outras coisas. O que aqui na Terra nos é tão caro vai perdendo o seu brilho e nós vamos nos atentando para a importância de amadurecermos espiritualmente e assim vamos entendendo cada vez mais o amor do nosso Criador. O Haroldo começa o seu texto dizendo: o planeta exibe uma imensa variedade de seres vivos, desde os seres unicelulares aos mais complexos mamíferos. Essa vastíssima variedade de espécies existe, nasce, cresce, reproduz-se, degenera e morre. Seria a vida, porém, apenas uma sucessão de fenômenos bioquímicos sujeitos à inflexível lei de entropia? Entropia é o sistema de ordem e desordem. Então, estaríamos nós aqui unicamente nascermos, crescermos, nos reproduzirmos e morrermos? Essa é a pergunta que ele faz. Será que nós estamos aqui nesse planeta para dormir, para comer, para trabalhar e recomeçar todo dia a mesma rotina? Será que as pessoas que estão conosco são pessoas que não conseguem ver a vida como nós vemos? Será que muitas delas estão no nosso caminho unicamente para prejudicar a nossa caminhada, para nos irritar? Nós vamos tentar responder tudo isso através do texto e da reflexão. E o autor segue: poderia a vida ser resumida a uma sofisticada aquisição de patrimônio genético, cuja finalidade fosse a temporária aquisição de vantagens competitivas no vasto processo de seleção natural, cujo ápice é o perecimento inelutável. Mas ele vai nos lembrar que, iluminados pela noção de imortalidade, nós somos obrigados a concluir de modo diverso para alcançar as finalidades dessa passageira existência.
Em última instância, a busca do propósito nos segue desde os primórdios. E ele vai nos trazer então uma passagem de Emmanuel. Emmanuel sugere preciosa distinção entre vida e existência. É do livro Palavras da Vida Eterna. Existimos. Todas as criaturas saídas do hábito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Observa, assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Muitas vezes nós vivemos sem nos darmos conta de que paramos de viver. Nós vivemos no automático, fazendo tudo aquilo que a sociedade espera de nós e não nos comprometemos conosco mesmo, não nos despertamos para quem somos, o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Muitas vezes nós nos comportamos como cadáveres vivos. Deixamos que as situações nos conduzam, que as pessoas nos direcionem, que as tendências nos levem por esse ou por aquele caminho, que o meio nos influencie, que as pessoas nos influenciem também com o seu ponto de vista. Quantas vezes nós demos ouvidos a uma pessoa e quando lá na frente nós nos damos conta, nós fazemos uma noção totalmente errada daquela situação ou daquela pessoa, porque nós aceitamos o ponto de vista de outro. E com esse texto do Emmanuel, nós deduzimos que a lição aqui contida, de modo semelhante ao mecanismo biológico, há também um processo de seleção natural das experiências. Nem todos podem perdurar, nem todos alcançam o mesmo status de eternidade gloriosa, nem todos vão evoluir com a mesma dimensão. Muitas vezes nós temos situações muito semelhantes, mas reagimos de forma completamente diferente. Basta lembrarmos de doenças, quando um passa por uma doença grave, uma doença terminal, entregando-se totalmente àquele momento, como se nada mais existisse. E outros tiram daquela situação difícil uma força tão grande que o faz lutar para querer viver. Faz com que a sua vida tenha um significado totalmente. Quantas pessoas despertam depois de um acidente, de uma doença grave, de uma perda? E algumas situações carecem de corrigenda, reparo, aperfeiçoamento. Por esta razão, somos sempre constrangidos ao renascimento, com vistas à tarefa de repetição e aprimoramento. Por isso, nós somos seres milenares, evoluindo a cada encarnação. Depende de nós se desejamos que essa evolução seja mais rápida ou se nesse momento ainda não queremos evoluir com a mesma rapidez, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado. Nós podemos sim usar uma encarnação para ganhar muitas outras e nos poupar do sofrimento. Vamos lembrar o que Jesus convida Emmanuel há mais de 2000 anos, no livro 2000 anos, que ele convida: venha, siga-me
e poupe-se de muitos momentos infelizes. Não com essas palavras, né? Mas a mensagem foi essa: venha, siga, me desperte. Mas ainda não estava disposto ou não tinha condições de abandonar o orgulho que ainda nos trava muito. Poderia ter poupado muitas encarnações de sofrimento, como nós todos somos convidados todos os dias a nos melhorarmos. Mas quando nós insistimos em seguir o mesmo caminho, Deus nos permite, é uma escolha nossa. E como aquele Pai amoroso, Ele nos acompanha, mesmo sabendo que aquele caminho pode nos trazer sofrimento, mas aguarda o nosso despertamento e o nosso amadurecimento. Vamos seguir com a reflexão. Outros, no entanto, foram tão imensamente vividas, foram experimentadas com tamanha pureza que jamais podem se repetir na sua beleza original, devem permanecer para sempre em nós. Novamente, eu me recordo do livro Há 2000 anos. Enquanto Públio Lentulus não conseguiu se desprender do seu orgulho e seguir o Cristo, a sua esposa, ao contrário, se entrega totalmente. Vive uma vida que muitos de nós negaríamos, mas ela tinha esta convicção na vida futura. Ela conseguiu ter o despertar espiritual e poupou inúmeras encarnações de sofrimento e na espiritualidade ainda conseguindo auxiliar o seu esposo, que estava mais atrasado na evolução. O autor continua no seu texto: representa um degrau de acesso aos planos superiores da vida. Aquelas experiências, ou se nós desejamos já subir um degrau da evolução. Continuando no texto, esse degrau de acesso aos planos superiores da vida, o nosso patrimônio inalienável, ninguém pode construir por nós. Essa evolução, essas experiências podem ser chamadas de vida na sua mais ampla acepção. É quando nós deixamos de existir para começar a viver. É claro que toda vida, com raras exceções, mescla um pouco das duas coisas. Experiências que devem ser guardadas e outras que devem ser descartadas. Lembrando que não devemos carregar culpa, apenas descartar os equívocos e refazer o que podemos fazer melhor. E nesse sentido, Emmanuel salienta no livro Pão Nosso, no capítulo 6, a vida humana, pois apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar e enriquecer-se no Senhor. Então, nós vivemos as experiências que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para o nosso amadurecimento espiritual. E é por esse motivo que nós somos forçados a considerar a vida, e não importa as suas condições, mas considerá-la como uma dádiva, porque no presente nós refazemos o passado e projetamos o futuro que desejamos. A vida é grandiosa. Basta-nos olharmos com olhos de quem quer ver. A verdadeira humildade é grandeza interior,
é nos redescobrirmos, é entender quem eu sou, que eu sou esse ser imortal. Mas devemos ser sempre simples e humildes, como nos convida o Cristo. E Emmanuel nos traz uma lição com relação à humildade. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à inutilidade. E sim, exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, qual é possível enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significam tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais de inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existe na obra divina. Constitui apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco sob o patrocínio de luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus, todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Nós podemos olhar muitas vezes e não entendermos a dimensão do ser que nós somos, o ser que Deus criou. Mas o mesmo Deus que cria do átomo ao arcanjo, criou todos nós com a mesma capacidade. E nós muitas vezes podemos nos considerar um grãozinho de areia na imensidão da obra do Criador. Mas nós devemos nos lembrar que juntos, cada grãozinho formará areia para a argamassa que consolida o edifício. Então, todos nós somos importantes para o Criador. Chico ainda dizia que ele era um cisco na criação. Olha tão grande obra Chico deixa para nós. Olha quantos ensinamentos de coragem, viveu sua vida, enfrentou suas doenças, que não foram poucas as doenças do corpo, mas um espírito de uma grandeza tão grande, de uma envergadura moral tão grande, que nos faz ter ânimo para recomeçar com as nossas pequenez, todo dia. E essas palavras do Emmanuel, elas ressaltam o enriquecimento da alma, com o intuito de refletir a grandeza do universo de Deus. Para tanto, urge reconhecer o sublime elemento que confere grandeza a todas as vidas. Trata-se da força que confere significado à nossa roupagem humana, à nossa existência aqui na Terra. E novamente Emmanuel que nos fala, no livro Segue-me, a força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma, ele orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento. É a força do amor. E ampliando nosso olhar, podemos compreender que dentro de bilhões de seres, é o amor quem torna singular determinadas criaturas. A força do amor torna raro,
único e inesquecível, o ser objeto do nosso afeto. Enquanto eu falo com vocês, eu me lembro da figura amorosa do Chico para todos que... Eu me lembro da Madre Teresa e eu me lembro de Jesus, fazendo com que cada um que chegasse até ele pudesse sentir esse amor. E na ausência do amor, tudo é comum, tudo é pequeno, tudo perde o brilho. O Deus, o nosso Criador, nos deu a imortalidade, mas, sobretudo, nos deu faculdade de atribuir significado e singularidade ao que amamos. Como acentua ainda no texto de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, crê no poder divino que te criou para a imortalidade, no silêncio do trabalho incessante no bem, a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegará, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, a frutificação da verdadeira felicidade. A vida é uma dádiva, é grandiosa, é surpreendente. Mas para compreender essa verdade, é preciso adestrar o coração no sublime dom do amor. Nossa vida é reflexo do nosso pensamento, composto de emoções e ideias, razão e sentimento, levando-nos a imortalizar ou recapitular experiências, até que um dia nós nos identificamos com a divina sabedoria, de modo a criar a vida plena, repleta de amor, que constitui a vida do próprio Deus, nosso Pai eterno. Nós terminamos aqui a nossa reflexão, convidando a todos a elevar o pensamento ao Criador, agradecendo a dádiva da vida, agradecendo cada segundo que aqui estamos, agradecendo todas as pessoas que estão conosco, que nós possamos fazer dessa a nossa melhor existência. Que assim seja.